e barraco que isso virou. E preste muita atenção, porque as mensagens apresentadas nesse material colocam novamente os bastidores envolvendo Lulinha, Roberta Luchinger e agora até Janja no centro de uma confusão política que parece crescer a cada nova conversa divulgada. O que chama a atenção desta vez não é apenas uma disputa por influência ou uma conversa atravessada. É a forma como o nome da primeira-dama aparece no meio dessas mensagens e, principalmente, a maneira como Lulinha teria se referido a ela. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e eu quero juntar essas peças com você, porque essa história está ficando cada vez mais complicada e, na minha opinião, merece muita atenção. Segundo o conteúdo apresentado, começaram a circular conversas atribuídas a Roberta Luchinger e Lulinha. E é justamente nessas mensagens que aparece uma situação envolvendo um homem identificado como Khalil Bittar, que supostamente estaria utilizando o nome de Lulinha para abrir portas e apresentar negócios. É importante perceber exatamente o que está sendo relatado. Nas mensagens mostradas no material, Roberta demonstra irritação com esse personagem e relata a Lulinha, que teria tomado providências para deixar claro que Khalil não falava em nome dele. A conversa também menciona a Telebras. Segundo o relato apresentado, Roberta teria entrado em contato com pessoas ligadas à empresa para esclarecer que aquele homem não representava Lulinha. Agora, aqui aparece um ponto que politicamente chama muita atenção, porque se essas mensagens forem autênticas e estiverem sendo interpretadas corretamente dentro do contexto apresentado, elas revelam uma disputa de bastidores sobre quem poderia ou não utilizar a proximidade com Lulinha para abrir portas e fazer contatos. E eu faço uma pergunta: qual era exatamente o tamanho dessa influência? Porque uma coisa é conhecer alguém, outra coisa, completamente diferente, é existir uma preocupação tão grande sobre quem pode usar o nome de determinada pessoa perante órgãos, empresas ou estruturas públicas. É justamente esse tipo de detalhe que precisa ser explicado. Mas a história fica ainda mais curiosa quando Janja entra na conversa. Segundo as mensagens apresentadas, Roberta afirma que Janja não gostava desse homem e que, caso determinadas informações chegassem ao palácio, ele poderia se tornar uma espécie de persona non grata. Além disso, aparece no relato a acusação de que teria sido criado um perfil falso para atacar a primeira-dama. E aqui vem a parte que acabou chamando enorme atenção. Na conversa atribuída a Lulinha, ele teria chamado Janja de barraqueira. Pois é, no meio de uma conversa que já tratava de influência, contatos, disputa de espaço e supostos ataques por perfil falso, aparece uma referência dessa natureza à esposa do próprio presidente Lula. E aí eu quero ver como determinados setores vão tratar esse episódio, porque nós sabemos perfeitamente o tamanho da repercussão que uma declaração semelhante poderia ganhar se tivesse partido de uma figura importante da direita. Imagine um parlamentar conservador chamando Janja de barraqueira em uma conversa vazada. Quantos programas de televisão passariam o dia inteiro discutindo a declaração? Quantas manchetes apareceriam? Quantos discursos indignados seriam feitos? Agora a situação apresentada envolve justamente o filho do presidente. E isso muda alguma coisa? Na minha opinião, não deveria mudar. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se uma expressão é considerada ofensiva quando parte de um adversário político, ela não pode simplesmente deixar de ser problemática quando aparece dentro do próprio círculo familiar e político do presidente. E existe ainda outro elemento curioso. De acordo com o material apresentado, esse não seria o primeiro vazamento de conversas atribuídas a Lulinha, contendo comentários duros sobre Janja. Isso aumenta ainda mais a impressão de que existe um ambiente de tensão nos bastidores que o público normalmente não enxerga. E veja como essa história vai ganhando camadas. Primeiro aparecem conversas envolvendo influência e acesso. Depois surge uma disputa sobre quem estaria autorizado ou não a usar o nome de Lulinha. Depois aparece a menção a Telebras. Em seguida entram acusações envolvendo perfil falso.
E finalmente surge Janja, sendo tratada de maneira nada carinhosa dentro das mensagens atribuídas ao próprio enteado. Olha a situação. É por isso que eu digo que essa história ainda vai render muito, mas exista cuidado importante que precisa ser mantido. O material original faz acusações extremamente graves envolvendo suposto tráfico de influência, obtenção de vantagens e uso de relações políticas. Essas acusações não podem ser tratadas automaticamente como condenações ao fatos definitivamente provados apenas porque aparecem nenhuma narrativa ou nenhuma conversa divulgada. O que pode e deve ser cobrado é esclarecimento. Qual era a relação dessas pessoas? Que tipo de excesso realmente existia? Por que havia preocupação com terceiros utilizando o nome de Lulinha? Quais negócios estavam sendo discutidos? Quem falava com quem? E qual era o objetivo dessas aproximações? São perguntas legítimas diante do próprio conteúdo apresentado. E para um governo que passou anos dizendo que representava transparência, democracia, respeito às mulheres e reconstrução institucional, qualquer episódio desse tipo naturalmente provoca cobrança política. Principalmente porque Janja ocupa uma posição pública extremamente relevante ao lado do presidente Lula e participa ativamente da imagem política do governo. Então, eu quero ver se haverá alguma manifestação sobre essa fala atribuída a Lulinha. Será que Janja vai comentar? Será que o governo vai ignorar? Será que a imprensa vai tratar isso como simples fofoca família? Ou será que vai existir a mesma indignação que certamente apareceria se uma personalidade da direita tivesse utilizado exatamente a mesma expressão? Essa é a comparação que precisa ser feita. Porque o problema não é apenas a palavra utilizada. O problema é a diferença de tratamento que muitas vezes aparece dependendo de quem está falando e de qual lado político a pessoa pertence. Quando vem da direita, frequentemente existe uma mobilização imediata, cobrança, editorial, comentário e repercussão. Agora eu quero ver o comportamento diante de um episódio surgido de dentro do próprio entorno presidencial. E tem mais. Essas mensagens também mostram como relações pessoais, políticas e empresariais podem acabar se misturando de uma maneira extremamente delicada quando existem pessoas próximas ao poder. Por isso, todo brasileiro deveria prestar atenção quando nomes de familiares de presidentes aparecem associados a conversas sobre portas abertas, empresas públicas, ministérios, negócios ou influência. Não estou dizendo que uma mensagem isolada prove crime. Estou dizendo que, politicamente, esse tipo de conversa merece explicação completa. E esse é justamente o ponto que não pode desaparecer no meio do barraco envolvendo Janja. A expressão utilizada chama atenção, gera repercussão e certamente rende manchetes. Mas existe uma questão maior por trás disso: o conteúdo das relações e dos contatos mencionados nessas conversas. Quem tinha acesso? Quem dizia representar quem? Por que alguém precisava avisar que determinada pessoa não falava em nome de Lulinha? E até onde ia essa suposta influência? Essas respostas são muito mais importantes para o brasileiro do que uma briga pessoal. Agora a situação ficou complicada, porque cada novo vazamento apresentado parece abrir outra frente de questionamentos. E quando os próprios personagens começam a aparecer conversando entre si, fica muito mais difícil controlar a repercussão apenas com discurso político. Eu quero saber a sua opinião.
Você acredita que Janja deveria se manifestar sobre a fala atribuída a Lulinha? Você acha que a imprensa vai dar a esse episódio a mesma repercussão que daria se a declaração tivesse partido de alguém da direita? E principalmente, você acredita que essas conversas sobre influência e utilização do nome de pessoas próximas ao poder precisam ser esclarecidas publicamente? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Inscreva-se no Movimento Brasil Patriota, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude essa informação a chegar a mais brasileiros. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.